Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Vamos lá, começando mais uma semana, estamos aqui para discutir as principais informações do dia. Nós estamos com Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. A gente começa com Adolfo Padilha, com o seu destaque. Adolfo, bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Vamos lá para o seu destaque. Bom dia, Eudes, bom dia, Divaldo, bom dia a toda a nossa audiência da Prudente News e também da TV Brasileira. Meu destaque são dois bem rapidinhos, né? O primeiro, que a irresponsabilidade da Folha de São Paulo em dar uma matéria bombástica daquela forma, querendo dizer que brasileiros teriam tomado vacina vencida, demonstra a clara falta do jornalismo responsável, né? O Brasil vivendo uma pandemia, um monte de gente assustada, um monte de contra-informação, bem ou mal, todo mundo tentando fazer o seu esforço, principalmente os profissionais de saúde, aqueles que estão na salinha lá, que abre a maletinha, que pega a ampola, são responsáveis em olhar a data de vencimento. Pode ter ocorrido um erro aqui, acolá, mas jamais um erro da forma que a Folha de São Paulo, de forma covarde, quis fazer, faltando principalmente respeito, não só com os brasileiros, mas com esses profissionais de saúde que estão enfrentando, diferente deles que estão dentro de uma segurança de redação falando bobagem, enfrentando o vírus cara a cara, vacinando a população brasileira. O Brasil iniciou sua vacinação dia 17 de janeiro. Estamos aí 165, 167 dias. Temos uma média acima de 610 mil vacinações por dia. A boa notícia disso, que com essa média diária no primeiro semestre, continuamos sendo a nação que mais vacina, tirando os fabricantes de imunizante, que é os Estados Unidos, a China e a Índia. Muito bem, vamos lá para o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo aqui ao Entre Linhas, o seu destaque de hoje. Boa essa da vacina, a gente só tem que corrigir, como sempre, né, a questão dos países que mais vacinam. Por exemplo, a Índia está com baixíssimo índice de vacinação, em torno de 8% só da população. A gente está melhorando bastante, vamos chegar lá, vamos chegar no nível de Israel, vamos chegar no nível de Inglaterra. Isso não tem nada a ver com sermos um país fabricante ou não de vacinação. Sexta-feira, eu trouxe uma boa notícia aqui no meu destaque, que foi a questão do livramento, né, daqueles cargos na BR Distribuidora, em razão da total privatização, né, a venda de todas as ações da BR Distribuidora que pertenciam ao governo. Hoje, infelizmente, eu não tenho como trazer uma boa notícia. Isso porque, em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, no último dia 2 de julho, agora, recentemente, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, ele confirmou aquilo que eu venho dizendo aqui no programa há muito tempo, desde que o presidente anunciou que faria a gratuidade, entre aspas, né, para quem está nos vendo em vídeo, do pedágio para as motos. E ele acabou de confirmar. Nós temos em torno de 26 milhões de motos que passam diariamente nos pedágios federais, e a isenção do pedágio para as motos nas novas concessões custará 0,5% a mais no valor do pedágio para motoristas de carro, para as empresas de ônibus e também para o nosso amigo caminhoneiro, já tão maltratado pelas estradas, pelos pedágios e pelo alto preço do óleo diesel. Muito bem, olha, a Prefeitura de Presidente Prudente publicou na última sexta-feira um decreto que nomeia os integrantes de uma comissão para acompanhar a auditoria que está sendo realizada na concessionária Prudente Urbano, empresa responsável pelo transporte coletivo urbano na cidade. Segundo o decreto, a comissão tem como objetivo apurar as causas da crise financeira vivida pela empresa, que tem comprometido o pagamento de seus funcionários, desencadeando greves e prejudicando o serviço do transporte coletivo. Comentando esse assunto, a gente vai com Divaldo Ceresini primeiramente. Divaldo, vamos lá, com você. A situação ruim, né, do serviço prestado pela Prudente Urbano, ela não é de agora. Ela já vem desde a concessão anterior, que ficou, na verdade, muito tempo ali com aquele contrato emergencial, né?
na qual ela e a outra empresa prestavam serviço. A empresa conseguiu vencer a licitação sozinha dessa vez e continuar prestando um serviço ruim para a sociedade, com ônibus que quebravam a todo momento e com um preço que, curiosamente, naquele momento foi menor do que o que ela mesma vinha praticando anteriormente. Pois bem, veio a pandemia e, por óbvio, que a situação se agravou porque o número de passageiros diminuiu em todo o Brasil. Nós já comentamos isso aqui, inclusive, a respeito da situação em outras localidades. Só que a empresa não pode se escorar na pandemia para justificar os problemas operacionais e de gestão que ela tem, que vem desde antes disso. Então, faz bem, sim, a prefeitura em instalar esse processo, ainda que de maneira tardia, no nosso entendimento, mas ela instaurou esse processo. Também é importante a gente destacar que esses profissionais que representam a prefeitura não são os que farão a auditoria será feita por uma empresa especializada nesse assunto, que foi contratada para isso, e esse é um assunto de extrema relevância. Nós não vamos entrar aqui nas oportunidades que se tem de melhoria do transporte coletivo urbano, que são inúmeras. O que está em questão aqui é exclusivamente a alegação da empresa de prejuízos com a execução do contrato e a necessidade de se verificar isso aí e se cobrar que ela execute o contrato da forma como ele foi feito. Adolfo Padilha, vamos lá, como é que você vê essa criação aí da comissão e você acha que vai dar em alguma coisa? Olha, primeiro tem que corrigir umas distorções aí que foram ditas. A prefeitura não demorou para agir, não. Ela agiu conforme a lei determina e autoriza que ela faça alguma ação. Pela vontade do prefeito Ed Thomas, ele já teria até intervido muito antes, mas legalmente não tem como ele fazer isso pelos riscos jurídicos que coloca a própria administração atual. O ramo de transporte no Brasil, logo quando se iniciou a pandemia, isso nós estamos falando lá por meio de maio, que nós já estávamos em pandemia, a Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano já dizia que muitas empresas iriam quebrar por uma razão muito simples. Ia faltar passageiro pela loucura do lockdown, pela loucura do fique em casa, né? E as empresas já viam muito delas em dificuldade financeira. O rombo no ramo de transporte urbano, nesse período de pandemia, passa os 24 bilhões de reais. Então, o que resta? Resta ao ente público, que é responsável em cuidar do transporte público, tomar as suas atitudes legais, que é o que a Prefeitura de Prudente vai fazer agora. Vai realmente conflitar os números apresentados, e por mais aumento que tenha que dar, a empresa não se recupera, porque não é um problema pontual da empresa de Prudente, é um problema do segmento. Nós vamos ter que reinventar o transporte público, nós vamos ter que reinventar a forma de transportar a nossa sociedade e a nossa comunidade. Aí vai vir as plataformas digitais, que podem pensar numa parceria pública-privada para ter um valor de custo menor devido à demanda autorizada que ela vai ter. Vai vir as vans, né, que pode ser uma outra opção. Aqui já se autoriza o transporte com algumas vans, aqueles mesmos que estão parados por causa do transporte escolar, desse outro grande absurdo das escolas não retornarem às aulas. Então, os absurdos fizeram com que se acontecesse os rombos. Juntou isso com a má administração que já acontecia, dessas operações, e normalmente a maioria delas já vinham com dívidas, que se acumulou pela falta de passageiro. Mas a gente vai torcer para que ache um meio termo, porque quem mais está perdendo mais uma vez é o povo, né? Divaldo Cederzini, vamos lá com você, pediu a palavra. Só para deixar muito bem registrado, em Presidente Prudente, o péssimo serviço prestado pela empresa não é decorrente da pandemia. Ele já se arrasta aí há muitos anos. Ele foi agravado com esse último contrato, que nós vimos ônibus, mais de um ônibus, inclusive, quebrar diariamente, o que, por óbvio, afasta os passageiros. Preço alto, transporte ruim, afasta os passageiros do serviço. Então, aqui em Presidente Prudente, a pandemia agravou? Claro que agravou, mas os problemas vêm desde antes. A administração municipal anterior não deu a atenção necessária para esse assunto, e é óbvio que a gente tem que repensar o sistema de transporte, não só por conta da pandemia,
Nós já discutimos isso daí algum tempo atrás, a questão da criação dos corredores de ônibus, a criação dos ônibus expressos, dentre outras alternativas de transporte que já são aplicadas em outros locais do mundo e que também se demonstram viáveis aqui em Presidente Prudente. Espero, mas como eu disse, esse é um outro assunto, né? O assunto aqui em questão é a investigação a respeito da execução do contrato vigente com a empresa de ônibus, o qual a gente espera que realmente seja esclarecido e que a população sofra menos do que tem sofrido. Adolfo Padilha, vamos lá com você, Adolfo. Não, só para não perder a pauta do transporte, quem acha que diminuir, mesmo que seja 0,5%, o pedágio dos caminhoneiros não está bom, fica meio complicado, né? Quem acha que tirar os pedágios de moto também não é uma vantagem é porque nunca andou de moto na vida. Não sabe o que é parar numa cabine de pedágio, onde não se faz mal nenhum para o asfalto uma moto, ter que, com luva, botar a mão no bolso, tirar o dinheiro. É alguém que nunca andou de moto na vida. Acho que nunca andou um quarteirão de moto. Então, nós, motociclistas, que há muitos anos pegamos estradas, e eu posso falar porque eu não fico um ano sem pelo menos percorrer umas rodovias, pelo menos 2.000 quilômetros, eu posso dizer, é excelente a iniciativa de se tirar o pedágio, por enquanto, das federais, porque no estado só se aumenta tudo, né? Mas, para alguns, tudo que o governo fizer nunca vai estar de bom tamanho, mesmo que os demais nunca fizeram nada. Ó, fake news aí. Muito bem. O imposto, vai aumentar o pedágio do caminhão, não vai diminuir, vai aumentar 0,5% para dar o desconto. Vamos trocar de assunto aqui, vou para o próximo assunto. Olha, a CPI da Covid-19 no Senado vai votar na próxima terça-feira, portanto amanhã, a quebra de sigilo do líder do governo, Ricardo Barros. O deputado federal teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro como responsável por um suposto esquema de corrupção na aquisição da vacina indiana Covaxin, de acordo com o deputado Luiz Miranda. Na terça-feira, os senadores também irão decidir se Miranda vai ter o seu sigilo quebrado. Portanto, amanhã vai ser um dia bem quente na CPI da Covid-19. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. A gente tem que falar da CPI, né? Mas então vamos aproveitar a oportunidade que a gente fala da CPI para dizer o seguinte: quem que vai pedir a quebra do sigilo do deputado Ricardo Barros e de Luiz Miranda? Quem que tem essa moralidade, né? Eu acho que tem que quebrar mesmo, eu acho que tem que investigar mesmo, mas a gente queria ver os daquele que estão pedindo hoje serem quebrados também, né? Semana passada o Renan pôs mais um aí para sua coleção. Polícia Federal coloca ele na frente, né? Inicia ele em mais uma ação onde ele pedia propina, que, aliás, é para isso que ele está lá, eles e tantos outros, né? A gente, quando viu semana passada, de frente a frente, um deputado dizer para o Aziz que moral que ele tinha para falar alguma coisa sobre desvio, corrupção, já que o mesmo era acusado de desviar 200 milhões de reais. Então, essa CPI é o que eu falo, ela é natimorte. Ela não tem credibilidade nenhuma. Nem para aqueles que acham que a CPI tem realmente que investigar, parte do princípio que raiz podre não dá fruto. Mesmo que ela investigue, e você que se ilude achando que ela tem que investigar, o viés de interesse pessoal deles é tão grande que eles não vão investigar da forma que você quer e que eu quero. Eles vão investigar da forma que é conveniente para eles. Será que você consegue entender isso ou não? Você acha que eles vão querer procurar, seja no Ricardo Barros, seja no Luiz Miranda, alguma coisa que nós da sociedade queremos ou algo que eles possam pegar para atacar o governo Bolsonaro? Então, se ilude quem acha que essa CPI pode dar bons frutos. Se ilude mais ainda quem acredita que a CPI se faz necessário para investigar. Aí eu diria que é até um pouco de ignorância histórica sobre a política e seus interesses em Brasília. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Divaldo Cerezini. Divaldo, é com você. Pois é, o Padilha tem razão quando ele diz que lá em Brasília as pessoas só investigam aquilo que lhes interessa, né? Só fazem aquilo que lhes interessa. Nós vimos agora há pouco uma notícia, inclusive, ser distorcida nesse sentido, né? Em relação à questão do pedágio. Eu acho importante a CPI cumprir o seu papel. Infelizmente, a gente sabe que
não será investigado aquilo que o povo brasileiro necessita com a profundidade necessária. A gente sabe que tem muita gente lá em Brasília que realmente tem o interesse de fazer a investigação para obter informação e utilizá-la em benefício próprio. Mas são inegáveis os avanços que nós temos tido, mesmo com esse tipo de gente lá na CPI. Eu vou voltar aqui a dizer, porque eu não vou me cansar de dar bons exemplos de CPIs que, no meu entendimento, deram certo. Nós tivemos a turma que cuidava do impeachment da Dilma, era uma turma diferente dessa turma que está agora na CPI? Não é. Não fosse a CPI, a compra suspeitíssima da Covaxin estaria em andamento. E olha quanta coisa que surgiu. Nós vimos no começo da pandemia inúmeros respiradores serem comprados, inclusive citado lá no Amazonas com um governador aliado do presidente Bolsonaro, né, que comprou em loja de vinho, respirador. Essa Davat aí me parece que é a mesma coisa. É uma empresa que vendia material de construção que, durante a pandemia, foi se aproveitar para vender, supostamente vender produtos médicos. Então, realmente tem muita coisa que a gente precisa descobrir em Brasília. Muita coisa errada, como o caso da Global Saúde, com o ex-ministro Ricardo Barros, agora líder do governo na Câmara. Ele que lá atrás, em vez de comprar remédios direto da farmacêutica na condição de ministro da Saúde, optou por comprar dessa Global, que hoje aparece com o nome de Precisa Medicamentos para vender bilhões de reais em vacinas para o Brasil. Vamos lá, Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. As incorreções das informações, né? Agora mudou o discurso, agora é assim, só não foi compra a vacina porque teve a CPI. Não, a vacina não foi paga nem um centavo, bem antes da CPI. É uma desinformação tão grande, é uma irresponsabilidade tão grande, é um desespero tão grande. Agora é assim, o governador lá que cometeu corrupção é aliado do governo Bolsonaro. Política se faz com alianças, isso não quer dizer que a aliança significa ter a mesma conduta moral e ética, né? Então, quer dizer, se muda o discurso, se molda o discurso, é as piruletas que revira para tentar chegar no Bolsonaro. Então, eu repito, a vacina a qual foi citada aqui, o contrato já não foi efetivado bem antes da CPI, né? O nome citado aqui, um deles já declarou que aqui não tinha representante. Outro nome que foi, no começo, levantado com uma esperança de levantar os podres do governo Bolsonaro, era indicado do Mandetta. Então, quer dizer, é uma cambalhota. Vamos falar da manifestação, como é que foi? Será que ela foi democrática? Será que ela não foi violenta? Será que ela foi realmente igual àquelas que a gente faz, que é tanto contra a democracia? Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, você com a palavra para a gente encerrar esse assunto nesse primeiro bloco. Vamos lá. Duas correções fundamentais, porque aqui não é lugar de fake news, né? A indicação do Roberto Dias para o Ministério da Saúde foi do Abelardo Lupião, aliado de primeira hora do Ricardo Barros, inclusive secretário de Estado no governo da esposa dele. E a suspensão, não foi o cancelamento do contrato superfaturado com a Covaxin, foi no dia 29 de junho, agora, semana passada. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Voltamos já. Ok, já estamos de volta. Prudente News 1070 e também na TV Brasileira. Estamos com o nosso Entre Linhas desta segunda-feira. E olha, representantes do governo do estado de São Paulo vistoriaram o prédio que vai abrigar o programa Bom Prato em Presidente Prudente. Na cidade, o engenheiro Maurício da Silva Souza e a diretora Temis Álvares Kleiber, da Secretaria de Desenvolvimento Social do estado de São Paulo, conferiram o local juntamente com a secretária municipal de Assistência Social, Cléria Tomazini, que é a esposa do prefeito Ed Thomas. Integrantes da empresa que venceu a licitação para administrar a unidade também participaram do encontro.
Com apenas 30% das obras concluídas, será preciso um realinhamento de custos para dar sequência à empreitada. Atualmente, a Prefeitura de Presidente Prudente gasta R$ 8.000 por mês com o custo do aluguel. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com o Divaldo Ceresini. Essa é a interminável novela do Bom Prato, né? Um Bom Prato que teve aí vários pais, depois que a Justiça mandou implantar, teve vários pais. A gente sabe que a gestão de obras ela é complicada, mas, no meu entendimento, essa daí já passou de todos os limites toleráveis, né? E agora nós vamos arcar com mais um custo aí de aditamento de contrato em razão da elevação dos preços da construção civil. Não sei se na proporção que está sendo pedido, porque não conheço o pedido, mas é fato que houve um aumento expressivo nos custos de material de construção. Teria feito muito bem, muito melhor o governo municipal anterior se por um convênio ele tivesse implantado isso daí em época própria, especialmente por meio de fornecimento pelos restaurantes já da cidade, que já estão instalados na cidade, atingindo exclusivamente a população que realmente necessita, devidamente cadastrada junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. O Bom Prato, ele é um mecanismo que surgiu há quase 20 anos, um mecanismo que naquela época fazia muito sentido, mas que nesse momento, no meu entendimento, ele merece aprimoramentos como esse que eu sugeri aqui. Convênio com os restaurantes já existentes por fornecimento exclusivamente para as pessoas que realmente necessitam. Porque hoje qualquer um, hoje não, quando for instalado o Bom Prato, qualquer um vai poder chegar lá e fazer uso desse subsídio na alimentação, enquanto, no meu entendimento, só faz jus a isso daí aqueles que realmente necessitam, aqueles que realmente vivem em estado de miséria. Quando a gente dá para quem não precisa, a gente tira de quem realmente precisa. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você vê essa situação do Bom Prato aqui em Presidente Prudente? Antes de tudo, as soluções mágicas daqueles que não sabem o quanto é difícil lidar com o setor público, né? Essas soluções mirabolantes. Deus me vai, a gente tem que ouvir, né? Vamos lá, é mais uma herança maldita para o prefeito Ed Thomas, né? É mais uma daquelas lendas que ele assume, é uma demanda que vem desde 2012, e ele tenta de todas as formas achar uma solução, já esteve em São Paulo, já discutiu pessoalmente, já tentou acelerar o processo, mas infelizmente o setor público ele passa a ficar caro justamente por causa da sua burocratização, né? E a gente lamenta muito, porque o Bom Prato realmente ele atende uma demanda de pessoas que necessitam. Jamais você ou muitos que falam, e falam muito, iria se aceitar numa mesa de restaurante com uma pessoa um pouco mais descuidada pela natureza infeliz da sua situação econômica, sentasse ao lado para comer num restaurante que tivesse uma parceria para poder atender. Então, são ideias mirabolantes que não funcionam nunca. O Presidente Prudente precisa ter o Bom Prato, a administração assumiu essa herança e está tentando, de todas as formas, solucionar o problema. Digo e repito, um problema que vem desde 2012, uma empresa de ônibus, um contrato que vem com problemas há anos, que agora, na atual gestão, não tem como outra saída, como prefeito e como governo atual, tentar achar uma solução para isso. Tanto para esses dois problemas que a gente acabou de falar aqui no programa. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você. Exatamente, né? Em nenhum momento nós citamos o governo municipal na gestão atual em nenhum dos dois problemas. Então, é importante a gente deixar isso bastante claro, porque a nossa preocupação é em fazer um comentário contribuindo para que as pessoas reflitam sobre o tema e formem a sua opinião. Não é ficar passando pano em eventual incompetência de gestor. Mas frisando, ninguém aqui, no meu comentário, em nenhum dos dois casos, eu citei o atual governo municipal, porque eu também entendo que não é responsabilidade dele em nenhuma das duas coisas erradas aí que deu. Muito bem, nós vamos para a nossa última notícia de hoje, uma notícia que começa a pesar no bolso do consumidor, né? Ainda mais nessa época do ano, que nós estamos com poucas chuvas, né? E a energia elétrica cada vez mais cara. Desde ontem, domingo, a tarifa de energia elétrica da Enel, distribuidora de São Paulo, vai aumentar.
o reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na última terça-feira, dia 29. O consumidor terá um aumento médio de 9,44% na conta de luz, sendo 3,67% para alta tensão e 11,38% para baixa tensão. Quer dizer, parece que está longe de Presidente Prudente, né? É onde nós estamos, mas para os nossos ouvintes e também telespectadores de São Paulo, vão sofrer muito com essa questão aí, não é, Adolfo Padilha? Aumento nunca é bom, né? Mas para alguns parece que diminuir também nunca é bom. Então eu não sei onde a gente deve ficar. Eu fico naquela. Eu prefiro trazer a boa informação, né? Qual que é a boa informação? O governo que mais apoia a instalação de energia limpa e que investe também através dos seus leilões, numa parceria pública-privada, é o governo Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, já no seu primeiro ano, 74% foi o aumento inicial, se comparado ao ano anterior. Esse é o futuro. O Brasil pretende atingir a sua capacidade energética até 2031, chegar a 50% das suas fontes de energia. E nós estamos no caminho, senão a gente vai ter que toda vez pagar a conta desse conceito hoje de geração de energia que já está ficando ultrapassado diante de tantas tecnologias que nós temos, da eólica, da solar. Então, o Brasil caminha para isso através dessas ações que o governo anda fazendo e aplicando durante a sua gestão, que a gente vai colher bons frutos no futuro. Por enquanto, temos que pagar a conta. Divaldo Ceresini. Pois é, a gente tem que destacar algumas coisas, né? A primeira delas, o aumento médio vai ser de 9,44, mas o residencial da sua casa, né? Nós vamos pagar 11,40. Nós não, que isso daqui é referente à situação específica da cidade de São Paulo. A previsão é que seja em torno de 8% do total geral e não os 9,44 quando a gente fala de Brasil, né? E não exclusivamente da cidade de São Paulo. E também é fundamental a gente lembrar que quando aumenta o valor da conta lá na empresa, a empresa vai repassar esse valor para os produtos que ela vende, e quando nós, cidadãos, formos lá comprar o produto dela, nós pagaremos mais caro. O resultado disso é o aumento da inflação, que, por sua vez, diminui o nosso poder de compra. Então, é fundamental, sim, a gente investir em novas fontes de energia, preferencialmente fontes de energia limpa, como a eólica, como a energia solar, e nós temos um campo enorme. Dias atrás, citei aqui o exemplo que o Chile tem feito lá no deserto do Atacama, gerando emprego e desenvolvimento numa região muito pobre e com pouca atratividade para a economia. Temos aqui um exemplo muito parecido, que é o semiárido nordestino, historicamente explorado pelos políticos para conseguir voto em razão da miséria da população que lá vive. Será que não seria o caso de nós termos, por exemplo, aproveitado agora a capitalização da Eletrobras e incentivar a produção nessa região de energia limpa? Em vez disso, houve a escolha de privilegiar usinas a carvão e usinas térmicas. E o pior de tudo, no caso das usinas térmicas, onde não há gasoduto. Então, vamos ter que pagar para construir gasoduto lá na terrinha do deputado X, do senador Y. Será que isso realmente é uma prioridade para o povo brasileiro? Será que isso foi feito com o interesse do povo brasileiro? Será que o presidente Bolsonaro vai vetar esses abusos? Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a palavra está com você, Adolfo. Vamos dar a boa notícia, não aquela de manchete do berrante virtual, né? Justamente essa região do Nordeste, 56% da expansão até 2026 será no Nordeste. Os investimentos devem passar de 26 bilhões de reais lá no Nordeste. Mas essa é a parte do texto da matéria que pouca gente tem curiosidade de ler ou pesquisar. Para o plano de energia limpa avançar no Brasil, não depende só do governo Bolsonaro. O presidente anda peitando, isso a gente viu, foi publicamente dito, o lobby das concessionárias para que taxasse
a energia fotovoltaica. E ele já declarou que até 2022, enquanto ele for presidente, ele não vai permitir tal taxação, né? Através da SRR, que é o Ambiente de Contratação Regulada, que é um órgão de governo, os investimentos e os leilões que estão sendo praticados, incentivando a parceria pública-privada, investir em usina, eu já repeti, só no primeiro ano foram 74 vezes maiores. Foi citado estados aqui da América Latina, então vai a boa informação, o Brasil é líder na América Latina de energia limpa, líder em investimentos programados, investimentos realizados, em energia contratada e energia já de fato efetivada. Somos líderes da América Latina. E agora, 2 semanas atrás, o novo ministro do Meio Ambiente entrou de energias, me desculpa, o Bento, ele falou com os Estados Unidos para que aumente a possibilidade de parceria, querendo, de fato, que a matriz energética de fontes limpas do Brasil, até 2030, alcance os 50%. Que só para clarear aqui alguns, já conseguimos chegar a 45%. Muito bem. Pessoal, nós vamos encerrar o nosso Jornal Entre Linhas de hoje. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos e dos nossos comentaristas, Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. Como é de praxe, vou colocar os dois na tela aqui para a gente encerrar o programa. Valeu, Divaldo. Bom dia para você também, Adolfo Padilha. A gente se fala a qualquer momento com mais informações para você na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Adolfo, quer falar alguma coisa? Não, o superfaturamento da vacina, o preço está no site do laboratório e é vendido para o mundo todo pelo mesmo valor. O superfaturamento está na super exposição de fake news que esse pessoal quer plantar. Muito bem. Divaldo Ceresini, fala aí. E só para lembrar o pessoal, vacine-se o quanto antes, é só assim que a gente vai sair dessa crise, dessa pandemia. Não ouça bobagens que gente que não torce pelo Brasil anda falando. Patriota, vacine-se. Muito bem. Gente, grande abraço para todo mundo. A gente se fala no nosso próximo encontro amanhã. Grande abraço e até lá.